Olá, tudo bem com você? Sinta-se à vontade em participar de mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, é um prazer tê-lo aqui. Se é a primeira vez que você está no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se não é a primeira vez, bom, obrigado mais uma vez por estar aqui. Bom, vocês estão vendo a minha lousa meio cheia aqui e com certeza é porque tem muita coisa para falar. Mas eu tirei a inspiração desse vídeo hoje de uma passagem que eu vi recentemente sobre uma comparação em relação ao relacionamento e ao voo de uma pipa. Bom, para quem não conhece, pipa é o papagaio, aquele que voa segurado por uma linha que as crianças empinam e ele sobe. Uma criação chinesa e que veio vindo aí ao longo dos séculos e era uma ideia em levar uma demonstração até dos espíritos para o céu, uma ideia de atingir o céu. Bom, a ideia é falar sobre a comparação entre o voo de uma pipa e um relacionamento amoroso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa pipa, ela foi feita para voar. Assim como um avião, no chão ele é bonito, mas não tem graça nenhuma. A pipa também, no chão ela é bonita, parado, inerte, ela é bonita, mas ela não tem graça nenhuma. Relacionamento. Ser humano foi feito para se relacionar. Ai, Regis, mas eu prefiro a minha solitude, eu prefiro porque... Tudo bem, mas vamos analisar? Normalmente, uma pessoa, ela tem a tendência a estar em solitude, que na realidade quer dizer solidão, né? Ah, eu não sou solitário, eu estou na solitude. Solitude quer dizer solidão, né? Em italiano, solitudine é solidão, né? Então, é assim, uma pessoa que está num período de solitude é uma pessoa que está entre relacionamentos. Geralmente, uma pessoa, quando ela vai envelhecendo, ela vai perdendo um pouco a capacidade de gostar de uma vida solitária. Eu acho que, na realidade, ninguém gosta de envelhecer sozinho. Eu vou dizer envelhecer, hoje, dos 70 para cima, a gente começa hoje a se sentir mais velho. Por quê? Porque as pessoas têm mais capacidade, né, de viver e a medicina evoluiu muito, não só alopática, homeopática, fitoterápica e tantas outras, né? Elas evoluíram tanto. Então, a ideia é relacionar-se. E o que tem a ver, Regis, uma pipa com relacionamento? E eu escrevi algumas coisas aqui sobre isso. Bom, a pipa foi feita para voar. Ninguém realmente foi feito nesse mundo para viver sozinho. Um grande detalhe em relação a isso é que você pode ver que os nossos corpos, vamos deixar toda a parte de gênero de lado, os nossos corpos foram feitos apenas de duas formas. Então nós só temos dois tipos de ser humano. Nós não temos um terceiro tipo físico de ser humano, um que nasce com 3 braços ou 2 cabeças, um que nasce com órgãos em lugares diferentes. Não, são 2 seres humanos, 2 tipos, 2 modelos. Quando foi criado, o engenheiro construiu, ele construiu modelo A, modelo B, modelo assim. Ponto. E para quê? Para unir, para que eles se unissem. Porque, na realidade, em qualquer área que a gente pode falar de trabalho, uma pessoa sozinha não resolve muita coisa. Pode até resolver, mas 2 resolvem muito melhor.
E na vida a mesma coisa. Então o pipa, assim como o relacionamento, foi feito para ser utilizado, para voar, para viver melhor, ou seja, criar novos horizontes, perceber novos horizontes. Bom, mas ele não voa sozinho. Não adianta você colocar um pipa aqui e falar, pode ir, vai lá, voa e seja feliz. Ele não consegue. Ah, Regis, mas o ser humano consegue crescer sozinho. Será? A gente tem que entender uma diferença entre o sozinho emocionalmente falando ou sozinho profissionalmente falando. Sozinho profissionalmente falando, desculpa, impossível. Sabe por quê? Seria a mesma coisa que você dizer assim, eu consigo chegar pobre numa ilha deserta e sair de lá rico. Financeiramente falando, seria ridículo, seria estranho demais, seria impossível. Ah, eu achei ouro. Vai fazer com esse ouro? Vai olhar para ele, porque não tem ninguém para comprar. Ah, eu achei diamante. Vai fazer o que com o diamante? Fazer um murinho brilhante? Ah, não, eu achei petróleo. Vai fazer o que com petróleo? Tem carro lá para transformar aquele petróleo em combustível? Máximo você vai fazer fogo e se manter vivo. Até morrer, tá sozinho. Então, sozinho de relacionamento, sozinho profissional, são coisas diferentes. Uma pessoa que não é casado, casada, que não tem um relacionamento, pode prosperar sem um relacionamento? Pode. Mas quando os dois, um relacionamento, se unem para um projeto de vida do casal, não existe empresa que não voe. Então é assim, lógico, o marido faz uma coisa, a esposa faz outra, né? Independente de relacionamento, como eu falei de gênero, um faz uma coisa, o outro faz outra, dá para crescer. E aí, quando chega em casa, se ajuda. Os dois fazendo a mesma coisa, não tem como não funcionar. Então a pipa, ela precisa voar, mas ela não voa sozinha. Então uma pessoa sozinha tem muito mais dificuldade de crescer, mas ela não voa sozinha. Foi feita para voar, mas precisa do outro para colocar em voo, para colocar para voar. Olha que interessante. Ela não voa sozinha. O relacionamento não acontece quando um só quer o relacionamento. Quando um quer o relacionamento e o outro não, não acontece. Não adianta você tentar colocar uma pipa no ar se ela está toda furada. Não adianta a pipa estar em perfeito estado, ter vento lá fora e não ter ninguém para fazer ela voar. Então, o relacionamento precisa que os dois se unam para que a coisa aconteça. Então, o meu esforço ajuda o esforço da pessoa que está comigo. O esforço dela ajuda o meu esforço. Então, os nossos esforços unidos fazem com que os dois realizem o sonho. Às vezes o sonho de um só, às vezes o sonho dos dois. Tem hora que você dá linha e tem hora que você recolhe. Para que serve um relacionamento se você solta, começa a chover e você deixa lá? Vai molhar, caiu. Tem que avisar o outro. O relacionamento tem que ter uma troca, ele tem que ter uma situação onde um avisa o outro, onde um fala, vai, o incentivo. E na mesma hora, ou no momento difícil, fala, calma, agora não é hora. Não, porque eu quero. Não é hora, eu quero voar. Calma. Se você sai agora atropelando tudo, você vai ter um problema lá na frente. Então, o relacionamento, assim como a pipa, você dá a linha. Quando você percebe que o vento está favorável, você incentiva. Mas quando você percebe que o tempo muda, recolhe a linha. Fala, vem, volta, calma. Daqui a pouco a gente voa de novo. Daqui a pouco eu voo. Daqui a pouco você voa. Daqui a pouco nós dois voamos. Mas uma coisa em relação a essa comparação é que, repara, um dos dois está na terra, o outro está voando. O
que faz a pipa se sentir segura é a linha. E a linha não é uma prisão. A linha é um motivo de segurança. Olha que interessante. A maioria das pessoas hoje fala o quê? Não porque eu quero viver sozinho, sozinha, porque eu quero viver livre. Gente, tem uma diferença entre liberdade e estar perdido. Eu costumo dizer que é assim, se você está num deserto e você sabe exatamente para onde você está indo, você tem o direito de ir como ir, correndo, andando, sentado, devagar, rápido. Você está livre para ir como você quer, para o lugar que você quer. Mas se você está no meio de um deserto, você tem a liberdade de ir como você quiser, mas você não sabe para onde você está indo, você está perdido. Então, quando a gente fala da linha, a linha que segura o pipa, ela não é uma prisão. Eu não vou deixar você voar. Isso lembra que eu estou falando de um ideal. A linha não é uma prisão. A linha é uma forma de segurança. É onde um que está com o pé na terra, razão, conhecimento, estrutura, fala para aquele que está voando, vai que eu te seguro. E quem é o pipa nesse caso? Voar, imaginação, ideia, sentimento, porque está voando, está lá no alto. Então, mais espiritualidade, mais crescimento, mais visão de futuro. Quem está no chão? Mais razão, mais segurança, mais estrutura. Então, repara, quem está voando está nos chakras mais altos. Quem está no chão, segurando a linha para te dar segurança, chakras mais básicos. Chakra básico, esplênico, umbilical, ou seja, raiz, segurança, controle, mas não de controlar o outro, mas de ter controle sobre as próprias emoções. Quem está no alto? Está no voar, no iludir, no acreditar, no sonhar, no desenvolver, no desejar. Coronário, espiritual, coronário, frontal, laríngeo. Falar, expressar, dizer. Quem está no chão, mais quieto, mais seguro. Então, é o equilíbrio dos dois. Se a linha se rompe, os dois se perdem. Esse é um dos grandes detalhes aí. Dificilmente, quando um relacionamento acaba, ele acaba bem para um dos dois. A menos que esse troque. Sabe assim, você está empinando o pipa e o pipa está lá, feliz da vida por estar voando. Seguro porque você está segurando a linha. Aí você olha para o lado e vê outro pipa. Nossa. O que você faz? E esse vai embora. Então, se você largar a linha do seu pipa que confiou em você, se você largar a linha, você automaticamente vai fazer com que aquele pipa vá embora. E você não vai mais conseguir pegar a linha, porque ele vai levar a linha. O que é a linha? A linha é a confiança. Ele vai levar. Ele vai falar assim, nossa, eu confiei, mas o outro quebrou. Quando você olha, aí você fala assim, mas por que será que ele trocou? Será que esse pipa aqui chamou mais a atenção dele por quê? Porque, lógico, tem que ter um equilíbrio. Então, se aquele pipa está lá em cima, me solta, você não sabe de nada, eu quero voar para lá, eu quero voar para cá. Não, você não sabe. E a pessoa está aqui falando assim, mas está vindo chuva, eu preciso puxar você. Mas tem outro pipa ali, e ele quer cortar você, ele quer levar você de mim. Então, as coisas também têm que ser entendidas, e essa linha, como dizem, ela é muito fácil de romper. Ela tem que ser firme. E quem dá força para essa linha? O equilíbrio entre os dois. É uma linha que liga no coração dos dois. Então, quando você liga essa linha no coração dos dois, você fala, eu tô com medo de perder você,
Porque tem outro vindo e ele quer cortar você de mim. E o outro tem que ouvir e falar, puxa, é verdade. Se ele me cortar, como ele vai ficar? E ao mesmo tempo, quando o Pipa fala, mas eu quero voar, você está me segurando, você não me deixa fazer nada, você não me deixa voar para onde eu quero. Esse também tem que entender, puxa vida, será que eu estou mesmo segurando? Porque assim, eu não quero ir embora de você, eu só quero ir mais para lá. Eu só quero pular para cá, eu só quero voar um pouco mais para o lado. E nesta comunicação, que é a linha, ela tem que ser sempre ligada no coração dos dois. Então, se você não liga, se essa linha é frágil, ela se rompe. E ela se rompe antes, eu vou falar uma frase que você vai entender. A linha se rompe antes de quebrar. Porque ela se rompe na discussão, que ainda está aqui. A linha ainda está aqui na minha mão e na mão que está lá no Pipa. Mas se a discussão começa, se a briga começa, se a falta de diálogo acontece, essa linha vai enfraquecendo até a hora que ela se separa de vez. Então, é como se eu dissesse, a força da linha se rompe antes da linha quebrar. A força do relacionamento. Então, às vezes, uma pessoa fala um negócio que você não gosta, toma atitude, mas você não pergunta por quê. Você não tenta entender. Não gostei, não gostei. Hoje em dia, infelizmente, aparentemente está muito fácil. As pessoas estão assim, não gostei, vou embora. As pessoas não param para dar satisfação, para fortalecer a linha de comunicação entre os dois. E aí, fica difícil manter a linha. Cuidado com a linha de cerol e as árvores e os fios. Aqui, o autor ele definiu uma ideia, já que ele estava usando a metáfora, né, do Pipa. A linha de cerol é o quê? São as pessoas que querem te cortar. É o mal que vem de fora. As árvores, aquilo da terra, ou seja, os bens materiais, e os fios que estão no ar, os bens de sonho, aquilo que leva você num emaranhado de ideia que na realidade não são as suas e que só fazem com que você perca um ao outro. Então, nesse caso, o que ele quer dizer com isso? A linha de cerol são aquelas pessoas que vêm e causam intriga, e causam inveja, e querem cortar essa linha. Às vezes, querem levar o que você tem de mais precioso. Porque o bem mais precioso para aquele que empina o Pipa é o Pipa. Não é estar aqui embaixo. O bem mais precioso é ver ele crescer, é ver o amor da vida dele evoluir. Esse é o bem mais precioso que ele tem. Então, quando alguém vem e corta e pega para si, é porque duas coisas aconteceram. A primeira, o menino, nesse caso, né? O menino que está empinando o Pipa, o menino, ele olha para isso e fala assim, pode deixar, não vai me pegar. Ou seja, ele não se prepara, ele não protege o amor da vida dele, ele relativiza. E o amor da vida dele, por si só, acaba ficando sem muito o que fazer, porque quem está olhando o horizonte, olhando o todo, é quem está aqui embaixo. Se esse que está aqui embaixo coloca em disputa o que seria estranho no relacionamento, não, que aí lá vai. Tô nem aí pra você. Cara, não. Quem tá segurando essa linha, quem tá segurando o amor da tua vida na mão é você. Então, homens, pessoas que cuidam, vocês protegem o bem mais precioso, que é quem é ser cuidado. Então, vocês olham o todo. Então, geralmente, quem está voando, quem está indo, está na confiança de quem está aqui. Se você larga a mão, se você não está nem aí, se você não liga, não dá satisfação, não se preocupa, não mantém essa linha forte, automaticamente você vai colocar em risco perder. E aí, nesse caso do cerol, é risco de você deixar tão livre e virar a cara que alguém vai
e vai passar. E vai cortar e vai levar. E as árvores? As árvores somos nós, né? Não. As árvores são aqueles bens físicos, racionais, raiz enfincada na terra. Então as árvores, dinheiro, bem material, aquilo que você tem, aquilo que você consegue, que às vezes você simplesmente passa por aquilo e decide levar o teu amor para um ambiente que só tem aquilo. Muita briga por bens materiais e muita situação, um trabalho que é muito complicado, onde todo mundo está ali para querer estar, né, para querer mostrar que está ali, a árvore maior, né, a que tem mais copa, que mostra mais, automaticamente você vai acabar tendo o risco de, num emaranhado de galhos, perder o amor da sua vida. Então, se vai colocar o amor da sua vida para crescer, tem que ser num lugar propício, tem que ser num ambiente seguro para os dois, e não em qualquer lugar de qualquer jeito. E a mesma coisa, a fiação. Você vai tentar empinar um pipa no meio dos fios, puta, até dá, mas é difícil. Porque pode ser que a linha prenda, porque pode ser que o vento leve, e o vento vai levar os fios, objetos aéreos, a ilusão, a ideia, a ansiedade, aquilo que eu acredito sem o pé no chão, aquilo que eu sonho, pode ser que me leve embora, pode ser que me prenda. Na realidade, quando o autor fala sobre os fios e os galhos, ele não fala de levar embora, como o cerol que corta e leva, mas ele fala de coisas que prendem e que você é obrigado a quebrar a linha porque não tem como puxar de volta. Então, o amor da sua vida fica preso naquela situação, porque você foi responsável na hora de colocar para voar, que é apoiar e falar vai, sem olhar onde você estava, e aquele que foi acabou se perdendo na ilusão da matéria ou da ideia, do mental abstrato. Mas o encontro da pipa é sempre uma surpresa. Isso é verdade. Repara, neste caso, é o que o autor difere a realidade do pipa com a realidade do relacionamento. Ele fala assim, mas a única diferença que existe é que você não fabrica a sua própria pipa. Tem muita gente que quer fabricar o próprio relacionamento. Mas a primeira coisa que ele fala é o seguinte: você não fabrica o pipa. Você encontra uma pipa. Uma pipa que veio de algum lugar, de uma família ou de um outro relacionamento. Você não fabrica a pipa. Você não fabrica um ser humano. Você não fabrica um grande amor. Você pode idealizar. Nossa, eu queria uma pipa que fosse dessa cor, que tivesse uma rabiola desse tamanho, assim, que fosse desse formato. Idealizar, perfeito. Mas aí vem uma pipa, você acha a pipa. Você encontra uma pipa. Uma pipa que alguém cortou e caiu perto de você, e que ela está ali perdida, não sabe exatamente o que ela quer da vida, vivendo um momento de solitude, e ela acha que está tudo bem. Mas você encontra a pipa. E às vezes você quer mudar a característica dessa pipa. Primeira falha, não dá. Você vai ter que aprender a empinar aquela pipa, caso você queira empiná-la, e caso ela se sinta segura de ser empinada por você, você vai ter que empinar ela do jeito que ela é. E se ela puxa um pouco para a esquerda, para a direita, se ela é mais forte com vento, vai ter que ter uma linha mais forte. Se ela é mais fraca, vai ter que ter uma linha um pouco mais leve. Você vai adaptar, você vai criar no momento, junto com ela. Mas você não fabrica a pipa. Você encontra ela pelo mundo. E ela encontra você também. Às vezes ela vem voando, caída de um corte de outro, de uma falha, de uma quebra de linha de um outro. Quando eu era pequeno, adolescente, né? Mais pré-adolescente, que a gente brincava mais de pipa,
Muitas vezes aconteceu, né? Deu tanta linha, tum, estourou a linha. Por quê? Porque você nunca sabe se a linha tem uma falha. Você aprende. A linha é algo que você aprende. Você vai tecendo a sua própria linha. Seu próprio momento de contato com o outro, sua própria forma de contato com o outro, sua própria forma de comunicar-se com o outro, você vai mantendo. Você vai criando, vai tecendo, como uma aranha que vai tecendo o fio. Você não sabe se em algum momento aquilo tem uma falha. E se falhou? Se falhou, dá um nó, 2 nós, faz de novo. Fazer o quê? Primeiro você perdeu. Vai ter que aprender a reforçar aquele ponto, para aquele ponto nunca mais quebrar. Mas às vezes a linha quebra e aquele pipa voa e chega até você. Um pipa de outra pessoa. E chega até você. Às vezes, machucado pela queda. E não adianta você chegar e falar, vou voar assim mesmo. Não vai. Não vai porque ele não vai voar. Tem que consertar. Tem que se permitir ser consertado no lado do pipa. Mas tem que consertar. Caso precise, tem que consertar antes de voar. E aí, com a amizade feita, com o equilíbrio feito, com a aceitação feita, os dois vão um voar e o outro ficar na terra. Mas a conexão dos dois começa a partir dali, devagar. Sente o vento e vai soltando essa linha devagar. Ao final, essa abordagem, essa alegoria, demonstra e fala muito sobre confiança. Se o pipa fosse um outro ser humano, ele teria que ter confiança naquele que está no chão. E aquele que está no chão tem que ter a confiança de saber que vai subir, vai colocar no ar, mas não vai junto. Mas está junto no processo. Não vai voar junto. Não tem você e o pipa voando juntos. Ou você e o pipa na terra. Um fica, o outro vai. E nesse caso, o projeto de colocar no ar é dos dois. Um não faria sem o outro. Então, é uma história que eu achei muito bonita e eu queria dar o meu particular aqui. Lógico, né, o autor não fala sobre chakras, sobre racional, mental, etc. Uma coisa minha. Mas eu queria trazer para você esse vídeo e essa reflexão. Você quer um novo relacionamento? Ou você tem um relacionamento? Avalia. Se a pessoa está te dando linha, te dando segurança, se está te prendendo no chão, não querendo que você brilhe, não querendo que você voe. Se a linha está forte. Se você está confiando naquele que está falando vai, se você confia. Se você já perdeu a confiança, você não vai voar. Mas se você tem confiança, se o outro confia em você, se a linha está forte, não tem por que não acontecer. Se você foi cortado e está ali no momento de solitude, esperando um novo parceiro para te colocar para voar, numa situação de força e segurança e não de prisão, mas se você encontra a pessoa ideal, o parceiro ideal, ele faz você brilhar. Lógico, estou falando dos dois, porque não importa, você às vezes está na terra para o outro brilhar, e ele depende de você e da sua segurança. Às vezes ele está na terra para você brilhar, e ele depende da mesma maneira. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, e de verdade, seja tanto uma pipa quanto o empinador, você tem o seu papel, mas sempre os dois estão unidos por uma linha que eu espero seja muito forte. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu lhe agradeço muito. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e se você achou que é legal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esqueça, deixa aqui seu comentário se você se sente a pipa, o empenador, se você já passou por uma questão que você sentiu que podia ser melhor e voar mais alto, ou que a linha quebrou e você está no momento de aguardar outra pessoa para colocar você para brilhar. Beleza? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.